O pagamento de tributos no Brasil compromete até 30% do lucro das empresas, o que é um entrave para o sucesso de qualquer empreendimento. Uma saída para evitar o problema é o planejamento tributário, tarefa importante que deve ser realizada agora, no final do ano. É hora de avaliar a melhor forma de tributação para a sua empresa e planejar bem as suas operações. Por isso, o Espaço Técnico traz aos profissionais da contabilidade os conhecimentos necessários para que possam avaliar quais são as melhores alternativas para a redução da carga tributária dentro do planejamento lícito. Quem explica o assunto é José Sérgio Fernandes de Matos, empresário contábil, consultor e assessor de empresas. Ao final da sua apresentação, ele bate um papo e tira dúvidas com Ari Milton Campanhã, que é também empresário contábil e vice-presidente de registro do CRC-SP. Olá! No Espaço Técnico deste mês, nós iremos abordar o tema Planejamento Tributário Atualização. Para as empresas com finalidade lucrativa, é muito importante o conhecimento da sua natureza jurídica, a atividade que ela exerce, o produto que ela fabrique ou comercializa, o processo de informação que já exista na empresa, a localização, sede e matriz, filiais e também dos participantes, clientes e fornecedores. Os fornecedores têm um papel fundamental para a gestão tributária da empresa. Devido à sua localização, eu posso ter fornecedores dentro do Estado de São Paulo, como fornecedores de fora do Estado. Os fornecedores de fora do Estado, eles podem gerar créditos tributários menores e que têm um reflexo maior no cálculo dos tributos internos na saída no Estado de São Paulo. Para se ter um bom planejamento tributário, nós temos que analisar quais são os regimes de tributação existentes. Regimes de tributação para a pessoa jurídica, nós temos 3 formas de fazer. Do lucro real, do lucro presumido e do Simples Nacional. Do lucro real é da forma trimestral ou anual. A forma trimestral, ela não é usual porque ela depende de alguns fatores. Por exemplo, a sazonalidade dificulta muito a questão da apuração do tributo, porque eu posso ter num trimestre prejuízo, no outro trimestre lucro. No trimestre que eu tive prejuízo, fatalmente eu não vou ter a condição de compensar o prejuízo total no próximo trimestre, que essa compensação está hoje limitada a 30%. Então existe o risco de se pagar imposto sobre um prejuízo e esse imposto vai ser perdido. No lucro presumido, como ele é trimestral, ele tem uma forma diferente. Ele vai calcular um imposto com base na sua presunção, comércio, serviço, e vai ser recolhido trimestralmente também. No lucro real anual é a melhor forma de se calcular os tributos incidentes sobre lucro, pois a empresa calcula qual vai ser o resultado mensal, sempre calculado, acumulado de janeiro até o mês em referência e recolhendo assim sucessivamente os seus impostos de acordo com o resultado efetivo. Agora, existe uma opção no lucro real anual que é recolher sobre a estimativa. A estimativa, ela tem a base todinha no lucro presumido. Então, o que acontece? Quando a empresa opta por lucro real anual, ela pode estar sem levantar balancete de redução ou suspensão, recolhendo o tributo da forma estimada com base na presunção do lucro, conforme a legislação do lucro presumido. Já no Simples Nacional, para as pequenas e médias empresas, passa a ser um bom regime de apuração de lucro e recolhimento de tributos. Porém, existe a questão do limite do faturamento, que é de 3.600.000 por ano. Então, se a empresa ela tem um faturamento maior que 3.600.000 por ano, ela fatalmente está impedida de ficar enquadrada no Simples Nacional. O Simples Nacional também tem a vantagem da Previdência Social, que em alguns casos não se paga a cota patronal por estar já inserido nos seus anexos, né? Os tributos, tanto no real como no Simples e no Simples Nacional, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, ela vai ser apurada conforme o faturamento ou mesmo seu lucro apurado. Enfim, a melhor maneira de se fazer o planejamento tributário
é a utilização de um desses 3 métodos aí. Vamos falar um pouquinho sobre os tributos indiretos. Nós temos alguns tributos indiretos que influenciam diretamente na tomada de decisão do planejamento tributário. Nós temos o PIS e COFINS. O PIS e COFINS têm o regime cumulativo e o regime não cumulativo. O regime cumulativo ele está aplicado às empresas optantes pelo lucro presumido. O do regime não cumulativo já está para as empresas optantes pelo lucro real. As empresas do lucro real, elas têm alguns cuidados para serem tomados na questão da apropriação dos créditos, porque quando você opta pelo regime não cumulativo do PIS e da COFINS, a empresa ela pode se creditar de alguns insumos e de algumas outras despesas que geram o pagamento de menos impostos, menos tributos sobre o faturamento. Já o PIS e COFINS no Simples Nacional, ele vai obedecer o percentual que estão nos anexos. Nós temos no Simples Nacional 5 anexos. Anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Anexo 1, comércio, 2, indústria, 3, serviço, 4, serviços também ligados à seção de mão de obra, que é uma especificação nova, e tem o anexo 5, que abrange as demais atividades. Vale lembrar que o PIS e COFINS tem a questão da substituição tributária e também do sistema monofásico. A substituição tributária, que é o monofásico no PIS e na COFINS, é pago antecipadamente pela indústria. Então, no caso, por exemplo, de bebidas frias, autopeças, alguns produtos que têm já retido ou antecipado o recolhimento do PIS e da COFINS, não mais nas cadeias seguintes deverão ser recolhidos ao cofre público. Então, o que acontece com as empresas que compram produtos monofásicos? Não vão ter a tributação do PIS e da COFINS sobre o seu faturamento, somente dos produtos monofásicos. Sobre o ICMS, nós podemos falar que nós temos o RPA, que é o regime de apuração periódica, substituição e antecipação tributária, que também o ICMS hoje, basicamente, a maioria dos produtos estão incluídos no artigo 313 do regulamento do ICMS. E essa substituição tributária, ela tem um agravante. Para as empresas do Simples Nacional, não tem vantagem nenhuma. Por quê? Porque no recolhimento antecipado, na tabela do Simples Nacional, por exemplo, no anexo 1, que seria do comércio, a empresa acaba não pagando o ICMS. Então, não tem vantagem nenhuma para a empresa do Simples Nacional. Então, o ICMS, ele fatalmente tem o seu regime não cumulativo, apura-se os créditos, recolhe a diferença no RPA. No caso de substituição tributária, vai ser cobrado por antecipação pela indústria ou pelo atacadista, dependendo da situação, e no Simples Nacional não vai pagar o ICMS, aquele percentual da tabela, exatamente devido à antecipação desses impostos. Falar um pouquinho sobre Previdência Social. A Previdência Social no Brasil, ela incide sobre a folha de salário. A folha de salário da empresa é composta de contribuintes empregados e contribuintes individuais. Sobre os empregados individuais, incide 20% da Previdência sobre a base de cálculo bruta da folha. Nessa forma, as empresas que seguem a Lei 8.212 de 91, recolhem mensalmente 20% da sua folha bruta. Recentemente, a partir de dezembro de 2011, surgiu uma situação que foi criada pelo governo, que foi a desoneração da folha de pagamento com o Plano Brasil Maior. Essa desoneração da folha, ela fez com que as empresas que pagavam 20% sobre os empregados e contribuintes individuais, passou a pagar de 1 a 2% do faturamento. Essa desoneração da folha, ela é benéfica em vários casos. Em outros casos tem que ser analisado. Lembrando sempre que a desoneração da folha, ela é substitutiva, ou seja, ela é obrigatória a fazer para as atividades e para os produtos ali elencados na legislação.
Alíquotas também do INSS estão nas tabelas do anexo do Simples. Então, o Simples Nacional também tem o CPP, que é a contribuição da Previdência Patronal, incidente sobre faturamento. Cada faixa que existe de faturamento do Simples Nacional vai ter a tributação de acordo com os seus anexos e as suas faixas. Opção pelo regime tributário do Simples Nacional. Esta opção é feita todo ano durante o mês de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2013, no caso do próximo ano. A Receita Federal do Brasil abriu um precedente já há algum tempo, dando 2 meses de antecipação, ou seja, de 1º de novembro de 2012 até 28 de dezembro de 2012, por antecipação, poderá fazer um agendamento para fazer a opção pelo Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013. Lembrando que quem optar por fazer opção durante o período de janeiro de 2013 vai correr o risco de ter alguns problemas tributários, algumas pendências tributárias, impostos para recolher, e aí não tenha tempo para cumprir esta exigência. Papel do profissional de contabilidade. Hoje o contabilista, o profissional da contabilidade, ele tem uma responsabilidade civil já tratada pelo próprio Código Civil, que em seus artigos 1177 e 1178. A responsabilidade civil dele é sobre o alcance também dos seus preponentes, ou seja, se tem pessoas trabalhando para esse profissional, ele responde junto com esse preponente. Existem 2 tipos de atos. Tem atos culposos, que são aqueles praticados por imprudência, negligência ou imperícia. E tem os atos dolosos, que por sua vez são os praticados de forma proposital e com intenção. Então existem 2 tipos de atos, que são os culposos e os dolosos. O dolo tem uma punição muito mais severa. Além disso, o Código Civil também abrange os prestadores de serviço, nos seus artigos 186, 927 e 942. E os Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14 do parágrafo 4. Lembrando que nós temos a Lei 12.249 de 2010, que foi a legislação que mudou o artigo, através do artigo 76, o Decreto-Lei 9.245 de 46. Foi uma adaptação à legislação da contabilidade, do profissional contábil, para a realidade do mercado que hoje se faz presente. Também nós temos responsabilidade penal. A Lei 10.268 de 2001, ela parte que a responsabilidade sobre atos criminosos também estão ligados ao artigo 342 e 343. A Lei 12.683 de 2012, que foi recente agora, criada para o crime de lavagem de dinheiro. E quem está por trás disso é a COAF, o que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esse conselho, ele está aguardando, através do FENACON, CFC e entidades congraçadas, a sua regulamentação, porque atinge diretamente o profissional da contabilidade. Vocês imaginam uma situação de encontrar apreendido o seu servidor, o seu computador, por uma questão de crime de lavagem de dinheiro, e que às vezes o contabilista ou o contador não está nesse meio envolvido e que tenha seu equipamento preso. Isso realmente vão trazer muitos problemas para o contador. No Simples Nacional, nós temos algumas situações que têm diversas atividades em diversos anexos. Então eu posso ter, por exemplo, serviços no anexo 3 e serviços no anexo 4. Nós chamamos isso de concomitância de anexo. Então, o que nós temos que fazer no exemplo que está dado aí no quadro? Imagine que tem empregados com R$10.000, contribuintes individuais R$20.000, total R$30.000. E a atividade do anexo 4 corresponde a R$10.000 de receita, uma receita total de R$50.000. Então, se pegar a proporcionalidade dos R$10.000 sobre R$50.000, nós vamos ter 20%. Então, qual vai ser o cálculo da Previdência Social, nesse caso, da empresa do Simples Nacional? Vai ser os R$10.000 vezes 23% no exemplo aqui do RAT, dando R$2.300, e contribuintes individuais 20.000 vezes 20%, R$4.000. Total, R$6.300. Dos R$6.300, a empresa só recolhe
20%, que é a proporcionalidade da atividade do anexo 4. Então fica bem clara essa situação. Sobre a desoneração da folha de pagamento, que é uma legislação atual, esse quadro demonstrativo ele mostra muito bem uma atividade concomitante, onde eu tenho consultoria em tecnologia da informação, representação comercial, desenvolvimento de programas de computador, suporte técnico, atividades de consultoria em gestão empresarial. A somatória das receitas, R$ 172 mil. Esses R$ 172 mil somente vai ser recolhidos a contribuição sobre a Previdência da Receita Bruta, 2%, sobre as atividades que sofrem a desoneração da folha, que seriam todas que começam com o código 62 da classificação do CNAE, né? Então daria R$ 1.909,20, R$ 1.909,20. Se eu tiver uma folha de pagamento de 68 mil dividido em 15 mil de empregados, sócio 8 mil e 45 mil de autônomos, eu vou ter um recolhimento de R$ 13.600 de INSS. Dos R$ 13.600, pela concomitância, então eu faço a proporcionalidade de 44,5%, que é, na verdade, a somatória das atividades não desoneradas sobre os 172 mil da Receita, gerando 44,5% de proporcionalidade. Em cima dos R$ 13.600, que é o total dos 20%, eu chego a um valor de R$ 6.052. R$ 6.052 menos R$ 13.600 dá R$ 7.548 de compensação. Essa compensação tem que ser lançada na GFIP. A GFIP tem um campo específico para ser lançado. Lembrando a todos que esse cálculo deve ser guardado por um bom tempo, por 5 anos, porque numa fiscalização vão pedir essa memória de cálculo. Nesse exemplo, a vantagem que foi obtida foi de R$ 5.638,80. Quer dizer, a desoneração, nesse caso, funcionou perfeitamente. No exemplo que eu tenho dado a alguns casos de estudo de planejamento tributário, essa planilha aqui, ela traz um cenário diferente. Ela traz um cenário de uma projeção de receita durante 12 meses, onde temos 40% de comércio, 60% de serviço. Venda com ST, que é substituição tributária, 70%, 50% de monofásico, de PIS e COFINS, uma CPP de 13,43. Eu chamo a atenção para vocês de 13,43 de CPP, porque está levando a questão da desoneração da folha. Vejo que existe uma redução no CPP, que deveria girar em torno de 21, 22% e cair para 13,43% naquele cenário que vocês viram. ICMS 18 e ISS 3, vamos supor que exista 30% de crédito do PIS não acumulativo e mais 10% do lucro real, 10% de lucro sobre a receita que seria a base do lucro real. Numa análise comparativa de cenário, vamos excluir o simples, que a gente sabe muito bem que a desoneração da folha, as atividades que estão abrangidas pela desoneração da folha, não estão enquadradas no Simples Nacional. Então, o lucro presumido e o lucro real. Vejo que nesse perfil, ou seja, nessa análise que nós estamos fazendo, o lucro presumido e o lucro real ficam muito próximos, devido a todas as questões colocadas de substituição tributária, monofásico e os créditos tributários do PIS e COFINS. No modelo do estudo de caso, vamos supor que uma empresa no lucro real tem esse faturamento, que é o mesmo faturamento que eu coloquei naquela análise anterior. Então, no lucro real, vejo que existe o recolhimento de imposto de renda de R$ 28.979, 17.387,40 de contribuição social, o PIS 1,16 e 5,32 representa exatamente o percentual de 1,65 e 7,6 respectivamente, menos 30% do crédito apurado, gerando um total de 22.000 e 102.000 de COFINS. Esse é o caso do lucro real. No mesmo caso, calculando com base no lucro presumido, então eu tenho a presunção de mercadorias de 8%, dando o total que vocês estão vendo logo à esquerda aí, de 32, que seria a base do serviço no lucro presumido. Base de cálculo da contribuição social também
está ao lado aí, e o cálculo do imposto de renda, contribuição social PIS 0,65, COFINS 6%. Nesse caso, eu teria uma diferença de R$ 24.974,52. Então, nesse modelo, nesse estudo de caso, melhor para a empresa seria a opção pelo lucro real e não o lucro presumido. Finalizando, eu deixei as duas análises para vocês verificarem. Por exemplo, ao lado esquerdo aí da tela, veja que o Simples Nacional não mudou, 11,3%. Esse 11,3%, ele não vai bater com a alíquota que existe nos anexos, porque essa empresa tem dois tipos de anexo. Ela tem comércio e serviço. Comércio é anexo 1, serviço, anexo 3. São alíquotas diferentes. Isso com base também diferente na receita. Portanto, o Simples, 11,3%, numa condição de uma folha de pagamento dessa, né? Esse exemplo que está ao lado aí, 20,83% no lucro presumido e 21,36% no lucro real, representa exatamente o percentual da receita sobre toda essa situação que foi colocada para vocês aí no estudo de caso. Em comparação à desoneração da folha, vejo que existe uma vantagem muito grande entre 13,43% e 21,72%. Então, o que eu precisaria passar para vocês é que para fazer um planejamento tributário, nós temos que seguir à risca toda a legislação tributária, não só a federal, como também estadual e municipal. E também verificar se os estados têm incentivos, se os benefícios estão sendo calculados. Lembrando também que no lucro real existe a possibilidade de calcular o juros sobre capital próprio, que é um percentual da TJLP sobre o patrimônio líquido, e aí poderia ser abatido também esse juros sobre capital próprio, que é, na verdade, um ganho de 34% menos 15%, que daria de 9% mais 10%, 19% sobre a operação. Então, vale a pena realmente estudar melhor o caso do lucro real. O lucro real sendo aplicado para as grandes empresas, o único cuidado que nós vamos ter que ter sempre é com base nos créditos tributários. Por enquanto eu vou ficar por aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem, Zé Sérgio. Parabéns pela apresentação. O CRC de antemão já te agradece. E durante a sua apresentação você falou de diversos assuntos com relação ao planejamento tributário, mas alguns pontos ficam aí e a gente deve reforçar nesse momento. Nós sabemos que o prazo final para a opção do Simples Nacional é 31 de janeiro. Isso pacificou. Qual a sua recomendação, então, para o profissional da contabilidade nesse quesito? Nunca deixa para a última hora, né? Eu acho que é importante que se faça o agendamento durante esse mês de novembro que resta, né? E dezembro. E já sane todas as dívidas que tem, alguma pendência, já faça o enquadramento, já faça opção dentro do ano de 2012, já valendo para 2013. Essa recomendação é importante em razão de iniciar o ano já com tudo nos trinques com relação à nota fiscal. Tudo, porque assim, o empresário, quando começa o ano, ele já começa emitindo nota, retendo imposto. Se já não estiver preparado para o Simples, vai fazer retenção errada. E o governo esse ano já prevê que se possa fazer essa opção antes. Já desde o ano passado já está assim. Já desde o ano passado. Desde o ano passado. E novembro já podemos fazer então? Já está aberto desde o 1º de novembro, já está aberto. Já. Então não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Muito bom. Quais os cuidados que o empresário contábil e as empresas, no geral, elas devem ter quando optarem pelo lucro real com relação aos créditos de tributos? O lucro real é um processo bem abrangente, né? Porque, principalmente no PIS e COFINS, pela não cumulatividade, acaba o cuidado sobre os insumos, o que gera crédito para abater da base do PIS e COFINS. Então, o que gera crédito são as compras, depreciação, aquisição de imobilizado para a indústria. Tem alguns créditos de ação passíveis, já são tomados como garantidos, né? E outros créditos que são às vezes meio duvidosos. Na parte de prestação de serviço, provavelmente nós temos poucos créditos
para ser apurados, né? E isso dificulta bastante a empresa prestadora de serviço estar enquadrada no Núcleo Real. O profissional tem que estar atento para não colocar a empresa em risco, então, nesse ponto, né? O risco é todo do contabilista, né? Do contador, do profissional da contabilidade, é todo dele, porque ele que vai indicar ao seu cliente, ao contribuinte, quais são os créditos passíveis de aproveitamento. Ainda falando da legislação tributária, nós tivemos uma mudança recente em agosto desse ano. Como é que fica a desoneração da folha de pagamento para aquelas empresas que têm 5% de atividade desonerada? O que é que mudou aí exatamente? As atividades, em agosto agora, teve uma modificação na forma do cálculo quando existe atividade concomitante. Então, quando uma empresa tem atividade desonerada e uma parte tem a desoneração, o que acontece? Tem que saber calcular com base na receita a proporcionalidade. Agora, o que mudou no cálculo foi que acima de 95% de atividade não desonerada passa a ser 100% considerada não desonerada. Isso tanto no comércio, só para o comércio. No caso do serviço, não. No caso do serviço, prevalece qualquer alíquota. A gente quer, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, em nome do nosso presidente, Luiz Fernando, agradecer a sua presença, muito ilustrativa, e para que os nossos profissionais tenham conhecimento e sigam os vossos conselhos. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias, canal IFRS-PMEs e também no CRC-SP Conversa. Então, continue ligado na TV CRC-SP e até a próxima.